Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre defesa pessoal. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Diogo, sou faixa preta de Karatê. Já treino há mais de 15 anos, um bom tempo já. Tenho minha própria equipe, tenho um projeto social no meu bairro, na minha quebrada. Então assim, e dentro do meu projeto eu tenho duas faixas de trabalho hoje que são muito específicas. Primeiro é com jovens, crianças, onde eu trabalho a parte do esporte como disciplinador, como algo que vai trazer inteligência emocional para todos, que vai mudar muito. E também tem uma outra vertente que eu trabalho com mulheres adultas, trazendo o quê? Trazendo para essas mulheres também a ideia do esporte, a ideia da disciplina, a ideia da inteligência emocional, mas trazendo um fator que é muito relevante na vida da mulher hoje, que é a defesa pessoal. Que é entender o que é defesa, como se defender, como se manter, estar preparado para a vida lá fora, como estar preparada na rua, certo? Um ponto que eu tenho que deixar bem claro nesses vídeos é que eu não sou mulher. Então, por mais que eu estude, que eu tente, eu não vivencio em 100% que uma mulher vai vivenciar, certo? O máximo que eu posso passar é o meu conhecimento e fazer com que as minhas alunas adaptem esse conhecimento. Então, que elas utilizem esse conhecimento no dia a dia delas, na vivência delas, beleza? Então, assim, antes de eu passar uma técnica, eu preciso falar 5 pontos que são específicos na arte marcial e na defesa pessoal, que vai ajudar todo mundo. Primeiro, a gente tem que entender que, antes de falar de defesa pessoal, a gente não pode levar ela como algo que é porradaria, é pancadaria, parece filme. Não, não é. Defesa pessoal, ela é feia. Entre aspas, ela é feia pra caramba. Por quê? Porque ela é feia, ela não é uma coisa estética, ela não é feita para ter estética, para ser aquela coisa bonita, uma coisa mais plástica, como é um quadro, como é uma ginástica. Você vai assistir uma ginástica olímpica. Não. A ginástica olímpica, ela é feita estética, ela é plástica, ela é bonita de se ver. Qualquer pessoa leiga entende o que está acontecendo. A defesa pessoal não. Ela é diferente. Ela não é pensada na estética, ela não é para convencer ninguém. Entendeu? Então assim, um dos primeiros conceitos é evitar. Você deve evitar qualquer tipo de conflito. É um conceito básico para a defesa pessoal. Você evita todos os tipos de conflitos que você for possível aparecer na sua vida. Como que eu posso evitar? Pô, se você sabe que um lugar é perigoso, você vai evitar passar por aquele lugar. Isso é defesa pessoal. Você está aplicando a defesa do seu ser nesse momento, quando você decide evitar passar por um lugar ou evitar estar em um local perigoso. E continuando, eu falei sobre evitar, agora a gente tem que entender também esquivar-se. Esquivar também é importante no pensamento da defesa pessoal. Porque quando a gente se esquiva de uma situação, às vezes a gente está de encontro com a situação e a gente tem duas escolhas. Ou a gente bate de frente com essa situação, ou a gente esquiva, deixa ela passar. Isso também é um pensamento importante, é um conceito dentro da defesa pessoal. Por quê? Você está se esquivando, você está, como uma primeira regra, evitando, as duas estão meio que em conjunto, esquivar e evitar. Então você tem que entender isso, não só a parte física, certo? Esses 5 conceitos que eu vou passar, eles têm a parte física, mas também existem na parte de pensar. Como você vai colocar isso na parte moral, moral e intelectual, beleza? O próximo conceito é o evadir. Existem situações que você tem que evadir.
que você tem que literalmente fugir, correr, dar no pé, pernas para que te quero, coisas do tipo. Existem situações que você vai ter que fazer isso. A defesa pessoal, ela preza pela sua vida, certo? Ela tem que prezar pela sua vida. Não é um combate de filme de honra que só vai sair um vivo. Não, é a sua vida. Então, se for necessário fugir, gritar, pedir socorro, você vai ter que fazer isso e entender que isso não é vergonhoso em momento algum. Isso é algo natural. Entende? Então vocês são 3 conceitos importantes: evitar, esquivar e evadir. Certo? Próximo conceito: negociar. O que é negociar? Existem situações que você vai precisar negociar. Existem situações que você não vai conseguir aplicar nenhum dos 3 primeiros conceitos e você vai precisar negociar. Você vai ter que utilizar o seu intelecto para negociar, para que você não saia na pior. Existem situações que você pode partir para as vias de fato ou conversar e resolver aquilo da melhor forma. Em tese, o mundo era para ser assim, apenas negociamos. Em tese era para ser assim, todo mundo conversando, todo mundo sendo pessoas sensatas, negocia, vê o que fica melhor para as duas partes e ficamos bem. Mas, como todo mundo sabe, infelizmente o nosso mundo não é assim. Somos seres humanos e o ser humano é um bicho difícil. É algo difícil de lidar. Então, assim, quando falando de defesa pessoal e entramos nessa quesito de negociar, você vai ter que entender que um dia você vai ter que usar o seu intelecto também. Você vai ter que usar o seu intelecto para negociar. Talvez contra um valentão na rua, contra um marido agressor, contra algo do tipo, você vai ter que negociar. Você vai ter que usar o seu intelecto. Talvez contra alguém, literalmente um babaca, um macho escroto, como a grande maioria das mulheres chamam, esses caras que não sabem conversar, que acham que estão no direito, que podem fazer o que quiser, tem que negociar com ele. Talvez você vai ter que usar o seu intelecto para negociar, porque entrar num enfrentamento com essa pessoa possa ser que te traga mais danos do que positivos, certo? Então, seja melhor negociar. Então é importante ter essa linha de pensamento. E o último desses 5 é o enfrentar. Quando já não tem mais o que fazer, você tentou fugir, se esquivar, você evitou a situação, você negociou e mesmo assim a situação vai explodir. Chegou nessa linha, nesse momento, aí é um enfrentamento. Aí você vai transformar as 4 regras que você utilizou de forma mais intelectual, de uma forma não física. Você vai transformar essas 4 regras primeiras em física. Você vai entender que você tem que evitar levar golpes, você tem que evitar muita coisa, você tem que se esquivar, que para você evitar você vai ter que se esquivar, que você vai ter que, se necessário, você vai ter que evadir fisicamente do local, da situação, você vai ter que negociar. Quando eu digo, como que você vai negociar fisicamente? Às vezes quando você faz uma torção em algum membro do corpo do adversário, um enforcamento, uma técnica de enforcamento, de estrangulamento, você está negociando, você dá 2 escolhas para ele. Vamos dar um exemplo claro aqui. Se você aplicar um mata-leão no adversário, naquela pessoa que está te colocando em risco, ele tem 2 escolhas. Ou ele para e mostra que ele desiste, ou você vai aplicar aquele mata-leão da forma correta, ele vai desmaiar. Aí ele vai ficar à mercê do seu caráter naquele momento. Certo? Isso é negócio, isso é negociar também. Você vai estar negociando com a pessoa.
tá bom? Então entende isso. Certo, pessoal? Entendido esses 5 conceitos que eu utilizo para defesa pessoal, agora eu vou passar 2 técnicas simples de se aprender, que qualquer um pode fazer em casa, certo? Para que você possa entender. O primeiro é como socar de uma forma correta e contundente. Não é a única forma de se socar que existe na face da terra, mas é uma forma correta que vai tornar o soco de alguém que é leigo em um soco muito mais efetivo, muito mais contundente, tá bom? E posterior a isso, eu vou passar uma técnica de situação de realidade, onde você pode estar sendo atacada por um abusador, você pode estar sofrendo isso de alguém na sua família, você pode ser o seu marido que está fazendo isso. Lembrando que essa técnica que eu vou passar, eu estou falando como se eu estivesse conversando com uma mulher, mas pode ser usada tanto por mulher, quanto por homem, quanto por adulto, quanto por criança, quanto por velhos. Não tem distinção, beleza? Então agora a gente vai dar um cortezinho e a gente vai passar por outras situações. Beleza, pessoal? Vamos lá, voltamos. Nessa segunda parte do vídeo eu vou falar as 2 técnicas. Primeiro, vou falar sobre o soco, certo? Eu trouxe minha ajudante, que é a Jéssica, faz parte do Karatê de Quebrada, nossa pedagoga, e também faz parte da turma feminina. Ela já tem um pouquinho mais de conhecimento, de ciência, vai entender um pouco melhor o que eu vou falar hoje. Primeiro vamos falar sobre o soco. Muita gente pensa que socar é simplesmente abrir os braços, fechar a mão e sair socando, batendo. As pessoas leigas não pensam nisso, não tem essa noção. E não é dessa forma. O soco, ele deve funcionar, ele deve ser o mais efetivo e contundente possível. Ele tem que ter efetividade. E tudo começa até a forma como você fecha a sua mão. Se você fechar de uma forma errada, de uma forma prejudicial, você vai se machucar em vez de estar se defendendo. Você vai causar dano para você mesmo, certo? Então vamos começar aprendendo a fechar a mão. Jéssica, estica as mãos para mim, por favor. Ó, começa simples, o exercício é simples. Daqui, o dedinho, começa fechando ele, um por um. Fechou, deixou bem flexionado, bem fechado. Aí eu trago o polegar por cima, certo? Abaixo dos dedos, bem aqui, ó, entre as penúltima e antepenúltima articulação do dedo, beleza? Aí, o soco, ele não pode ser torto, ele tem que ser batido aqui. Essas articulações, nós das artes marciais, alguns professores, não todos, chamam elas de nós, os nós dos dedos. Quando a gente for socar, a gente tem que atingir o adversário com esses nós, certo? Geralmente, a grande maioria atinge principalmente com os 2 primeiros nós, que é o nó do dedo indicador e o dedo médio, certo? O que a gente deve fazer? Traçar o braço, vira de lado, por favor, Jéssica. O braço, ele tem que estar em uma linha reta, única, certo? E o final da linha não pode estar quebrado. O punho meio para cima, esse braço pode baixar. O punho meio para cima, ou o punho meio para baixo. Por quê? Se você socar e na hora do impacto, o seu agressor porventura for mais forte, mais pesado, ou talvez ele desviar e você acaba socando uma parede ou algo do tipo, todo esse impacto que ficaria aqui e o braço inteiro receberia com o corpo, ele vai só quem vai receber é a parte que está errada. Então, se você, digamos, socar com o punho assim, torto meio para baixo, e bater numa parede, o impacto que seria dividido para o corpo, tudo quem vai sofrer é aqui, o elo mais fraco da corrente. Então, possivelmente, você pode quebrar o pulso, ter uma lesão, estourar um tendão, algo do tipo. Existem várias situações que podem acontecer. Isso vai depender do corpo, do físico de cada um, certo? Então, o importante é que você trace uma linha, certo? Que não haja falhas. E, inicialmente, para quem é leigo,
aconselhável que você soque em linha reta. O trajeto de uma guarda daqui e sai em linha reta. Esse é o movimento mais simples. Daqui você soca em linha reta. Certo? É a forma mais simples de se socar. Entendeu? E muito eficaz. Se você fazer isso muito tempo, você vai entender como soca. Um exercício para vocês fazerem durante um tempo, para vocês pegarem esse movimento, é aqui, ó. Simples. Pode fazer em corredor de casa. É o que? Você vai colocar uma perna à frente. Isso aqui é uma guarda paralela, quando fica os dois braços próximos do queixo, certo? E vai ficar aqui, ó, uma mão lá na frente, depois a outra. Uma mão, depois a outra. Certo? Ó, 1, 2. Sempre lembra, quando uma mão vai, a outra fica defendendo o queixo. Aí você pode fazer isso de frente com a parede, pode colocar um alvo para facilitar mais o exercício, beleza? Falei sobre o soco, agora eu vou falar a segunda técnica que eu havia falado, que eu faria. É o que? Uma defesa contra enforcamento. Isso acontece muito dentro dos lares, em brigas na rua, coisas do tipo, certo? Primeiro eu vou mostrar o que não se deve deixar acontecer numa situação dessa, e posterior a isso eu vou mostrar como fazer ela e você sair ileso na medida do possível. Vamos lá, pessoal. Preste atenção. Isso é o que um agressor vai fazer em uma situação de enforcamento. Ele vai te enforcar e te empurrar direto para uma parede. Por quê? Ele vai criar vantagem quanto a isso. Ele vai encurtar a distância quando chegar na parede e apertar o máximo possível o seu pescoço. Olha só agora, o que a gente pode fazer? A gente vai usar os conceitos que eu falei no começo do vídeo e aplicar isso na parte física, certo? É um movimento simples. Eu passo uma mão para que eu me mantenha protegido. Com uma perna eu chuto o joelho do meu adversário. E assim que eu conseguir chutar, eu soco o rosto dele. Pode ser que ele não vá abaixar. Tudo vai depender de como vai ser a ação, do tamanho, da força do adversário. Mas, em tese, você vai ter que fazer esse movimento. É simples, pessoal. Só que você precisa treinar ele. Façam sempre uma mão de cada vez. Nunca repitam a mesma mão. Sempre façam com mãos diferentes, tá bom? Pessoal, a técnica é simples, não tem muito segredo. Qual que é o objetivo? Faça ela repetidas vezes, inúmeras vezes, certo? E uma coisa que é muito importante, não se prenda a fazer sempre 100% igual. Não se prenda a pensar que vai acontecer dessa forma na rua ou em qualquer outro lugar. Pode ser que o adversário, que o agressor que vai fazer isso com você não faça da mesma forma que eu apresentei aqui. Mas vão ter momentos que você vai poder encaixar partes do que você aprendeu nisso, agora, certo? A vida ela é uma incógnita. Não dá pra gente prever, mas dá pra gente se prevenir. Entendeu? É muito importante isso. Entender que a gente não pode prever o futuro. Se a gente pudesse prever o futuro, a gente teria resolvido muitas coisas. A gente não estaria onde estamos hoje. Mas a gente pode se prevenir. E autodefesa é isso. Aprender prevenção. Dentro dessa técnica que eu mostrei, você vê muita coisa. Você vê os conceitos. Certo? Questão da distância. Você golpeia quando você não deixa o adversário encurtar a distância, certo? Você está evadindo da situação, certo? Você está
Você não está negociando, você está evadindo, você está se esquivando. Tudo está ali dentro. É como eu falei no começo do vídeo. Enquanto o problema está de forma moral, intelectual, que você pode resolver na conversa, você traz aqueles 5 conceitos na conversa. Quando ele se torna físico, você traz os 5 conceitos para a parte física. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Utilizem bastante isso, treinem isso muitas vezes, porque vai ajudar. Ajuda muito. Eu mesmo posso falar que eu já utilizei, quando eu aprendi muita coisa eu já utilizei. Eu não fui um brigão, que brigou várias vezes, mas às vezes que eu precisei brigar, não foi brigar, eu precisei me defender. Minha vida estava em risco, meu ser estava em risco, eu precisei de usar essas técnicas, elas me foram útil e muito bem útil. Eu acho que hoje eu posso passar isso para frente. Então, se vocês tenham gostado, espero que vocês continuem e vejam os próximos vídeos que vão ter mais coisas legais, beleza, pessoal?